vocês, de certa forma, já começaram, né, a dar os primeiros passos aí para a parte 3, que seria nós falarmos dos cuidados, né? Mas fiquei com a impressão assim, de que talvez tenha um aspecto, né, que não foi abordado ainda, que talvez seja legal de falar, que é o desafio da mensuração, né, que é uma dimensão importante. E aí eu acho que há muito se fala, né, do RH começar a ter indicadores mais objetivos e trazer mais mensurações, né? Como é que se contempla isso nos programas de mentoria? Eu vou começar falando, depois a Petula me apoia, porque eu não quero correr o risco de começar pelo indicador e esquecer de reforçar que a gente tem, antes do indicador, um propósito. Que é a história que eu estava falando lá da vacina. Então, se eu fosse falar agora então dos cuidados, primeiro cuidado é por que eu quero mesmo tomar a vacina? Ou seja, eu não posso perder o porquê do esforço. Eu preciso ter um esforço justo. A primeira coisa é, o meu propósito é consistente, justifica um esforço, está alinhado à estratégia da organização. A gente sabe, né, todas as pessoas que já tiveram uma trajetória por uma organização, sabe que tem os momentos, né, o que é da moda neste momento na organização. Agora estão falando de inovação, agora estão falando de saúde mental, agora estão falando do nosso jeito de ser que a gente acabou de sair. Agora estão falando dos valores que a gente precisa. Tem o agora, sempre tem o agora, né? Que não é um agora do RH, é um agora estratégico, tá? Isso é uma fala que vem de cima e que normalmente o RH traduz isso em ações, em diretrizes. Então, eu acho que a melhor estratégia para um programa de mentoria é associar o objetivo do programa ao agora da organização. Eu começaria por aí. Qual é o agora que a gente vai resolver? Ou seja, qual é o agora que a gente vai contribuir? Porque eu também acho que ele não necessariamente precisa ser uma ação isolada para resolver um problema, que também talvez seja um erro. A gente quer exigir do programa de mentoria que ele resolva todos os problemas daquele mentorado. Não é isso. Às vezes eu tenho, como, por exemplo, um programa de diversidade, com toda uma estratégia de diversidade, com comunicações e campanhas, né, e ações de diversidade, e eu posso usar o programa de mentoria para apoiar isso. Como? Por exemplo, eu tenho um grupo de talent pool de mulheres ou de negros, né, ou de gênero, né, sei lá, homossexuais, e eu vou, de diversidade sexual, que se diz, né, diversidade sexual de forma geral, e eu vou usar o de mentoria para apoiar. Para quê? Para ajudar essas pessoas que têm mais dificuldade de chegar nas posições de liderança que a gente identificou aqui na organização, a elas subirem. Eu já vi programas desse tipo funcionarem de um jeito muito legal. Mas também pode trabalhar como um tema transversal dentro do desenvolvimento de soft skills. Eu estou pegando, por exemplo, os gaps da pessoa, estou trabalhando 2 gaps lá no meu, que veio no PDI, que estava no PDI dele, no programa de mentoria, e eu incluo como tema transversal melhorar os conceitos de diversidade dessa pessoa, transformo isso em comportamentos observáveis e coloco para todos como tema transversal. Como eu falei de diversidade, mas poderia ser inovação, poderia ser empreendedorismo. Tá? Então, queria reforçar isso, porque aí agora vem um porquê. Porque uma vez que eu tenho o sentido, eu posso avaliar a eficácia, porque eu fui tomar a vacina, mas eu vou tomar a vacina que tem disponível e dentre as disponíveis, a que tem melhor eficácia. Então, bom, eu tenho meu objetivo. Dentro do meu objetivo, eu tenho meu portfólio de soluções. E qual é a eficácia que é melhor aplicar o programa de mentoria? Onde é que ele vai se sair melhor? Dentre as possibilidades que eu tenho, ele vai se sair melhor se eu pegar e fazer um pool de liderança de talentos femininos e ajudar a preparar esses talentos femininos para ocuparem posições de liderança, porque isso é onde ele vai fazer melhor.
ou qualquer outro desses. Bom, daí eu tenho dois tipos de forma de mensurar, Carlos, dentro da pergunta mensurar. Primeiro, eu preciso mensurar os resultados do programa. E volta, eu já tinha me perdido aqui, mas agora eu já me achei de novo. Então, preciso mensurar os resultados. Então, eu falei dos objetivos para falar disso. Sim. Uma vez com os objetivos, eu tenho os indicadores do programa, e que às vezes é esquecido, que são os indicadores gerais. O que a gente quer com isso? E que às vezes não é tão linear assim, mas eu preciso entender o que eu vou medir lá no final. E além dos indicadores do programa, eu posso ter os indicadores de cada processo, ou seja, da dupla. Então, aquela dupla está trabalhando determinadas competências, determinados valores, determinados itens da cultura organizacional. Como eu mensuro se aquele mentorado se desenvolveu? E por que não se aquele mentor se desenvolveu? Porque quando eu estou aplicando um programa de mentoria, é a melhor maneira de botar um cara sênior a aprender, né? Ele acha que está ensinando, mas ele está vivendo também um processo. Ele também está se desenvolvendo. Eu acho que nesse aspecto, se nós vamos falar aqui de cuidados, linkando com dicas, a nossa metodologia fez um negócio que o RH está calejado de fazer, né? Gestão por competências, lá do David McClellan, década de 50, David McClellan começou a falar sobre que a competência era algo, a soft skills era algo que a gente precisava trabalhar e desenvolver e avaliar, né? Então, não é nenhuma novidade a avaliação. Acontece que muitas vezes se esquece daquela entrevista por competência que se aprendeu em algum momento da formação, em que diz que eu preciso ter comportamentos observáveis, e para ter comportamentos observáveis eu preciso ter fatos. Então, o que a gente trouxe para a nossa metodologia? Tem uma etapa que nós pegamos qualquer competência, e aí a competência pode ser um valor, não necessariamente uma competência. Eu posso trabalhar, por exemplo, inovação e transformar isso em comportamentos observáveis. O que uma pessoa que é excelente em inovação faria se tivesse no seu lugar? Ou ainda, quais são os comportamentos observáveis de uma pessoa que é excelente em inovação na sua função? Talvez a novidade que esteja aí em vez daquele geral que é feito para a organização ou para a função, a gente traz para um específico, que é um olhar contemplando o indivíduo do mentorado. Porque aquele indivíduo tem características próprias e que muitas vezes ele não se reconhece em uma coisa mais geral. Então, quando eu tenho o exercício de trazer para o comportamento observável daquele indivíduo, e não só o que ele não faz, mas o que deve fazer e já faz, e o que deve fazer e ainda não faz. Eu tenho os elementos necessários para estabelecer o antes. Porque se eu disser tudo que faz uma pessoa que é excelente em inovação na minha função, que vai ser diferente da Cássia, do Carlos, da Petula, na minha função, depois fica fácil. Aí eu vou deixar espaço para a Petula falar, porque esse é o chão dela. Petula, como é que faz para mensurar esses comportamentos? Fala um pouquinho para nós como é que a gente faz lá desse detalhamento dos objetivos. Essa etapa do detalhamento de objetivos, esse aqui é, digo assim, um momento bastante importante e o que dá mais trabalho para o mentor, né? De trazer, tirar a subjetividade daquela competência, daquele valor e trazer, né, para a prática. Então, esse diria assim, que é um dos pontos que a gente mais tem trabalho aí para desenvolver com os mentores. Bom, como é que faz? Conforme o Marcos falou, né, a gente faz aquela perguntinha básica: o que uma pessoa excelente nessa função faria? Quando a gente faz essa pergunta, a gente quer trazer uma forma, como é que eu posso dizer, naquilo que o Marcos falou, né? Transformar isso em comportamentos observáveis, né? Quais são os comportamentos observáveis de uma pessoa que é excelente em inovação, por exemplo, né? E a partir daí, com a definição desses comportamentos observáveis, é que a gente vai conseguir mensurar se a pessoa conseguiu evoluir ou não naquela competência.
E aí, nesse momento, a gente pede para que, dentro desses comportamentos... e uma coisa que é importante que para falar que eu sempre trago quando falo disso, que eu achei muito interessante numa das supervisões que eu fiz, que quando eu estava explicando isso, né, para o mentor, ele disse para mim assim, eu entendi. Tu está dizendo para mim que a gente precisa tangibilizar a competência. E é isso, é tangibilizar. O que uma pessoa boa, excelente nisso faz? Então, eu estou tangibilizando, eu estou tirando a subjetividade dessa competência, né? E aí, aqui é importante uma dica, e que eu vejo que existe uma certa dificuldade dos mentores junto nesse trabalho com os mentorados, é da gente não ser econômico nesse detalhamento, né? A gente realmente explorar, né? Então, eu vejo que muitas vezes o mentor e o mentorado são econômicos nessa reflexão, né? E sendo econômico nessa reflexão, isso empobrece, né, a elaboração das ações e do plano de ações que o mentorado vai ter que fazer, que é o próximo passo, né, depois de definir isso. Isso deixa mais pobre, peca na consistência, né, das ações, do plano de ações que esse mentorado vai ter que fazer depois, né? E a gente tem que tomar cuidado também com coisas do tipo assim, uma pessoa que é excelente nisso, ela como é que é? Faz a faculdade X, faz o curso superior X, aí a pessoa coloca como ação que ela vai fazer a faculdade. Nunca que ela vai fazer a faculdade, porque ele tem tempo, dinheiro, uma série de coisas envolvidas, né? Então, alguns cuidados que tem que ter na hora de definir isso. E como que a gente, isso é indicador, como é que mede, como é que vê isso? Nesse momento que se define, faz detalhamento de objetivos, que se define esses comportamentos observáveis, a gente solicita que o mentorado, ele se autoavalie em cada um desses indicadores, colocando uma pontuação de 0 a 10. Ou seja, o quanto que ele está praticando aquela ação, né? O quanto que ele está hoje em relação àquele comportamento observável. E também define em que estado ele quer chegar, né? Ou seja, hoje eu estou 6, eu quero chegar em 8, né? E ele vai trabalhar o que ele precisa fazer para chegar em 8, né? Então, e aí isso é uma forma de mensurar, né? E depois, falando da mensuração do programa como um todo, né, tem a mensuração do resultado do processo individual do mentorado e tem a mensuração do resultado do programa lá. E essa forma de medir vai nos ajudar a mensurar o resultado. Quando eu falo do resultado individual, a gente vai olhar essa competência, olhando essas notas que ele se atribuiu e avaliando como que ele chegou lá no final. Eu tenho aqui um indicador, né, do sei de quanto para quanto. E dentro da companhia, dentro da organização, a gente consegue também olhar as competências que foram trabalhadas dentro da organização com esses diferentes mentorados. A gente consegue também mensurar como que estava essa competência no começo e como está essa competência na organização após o processo de mentoria. Então, nisso nos ajuda no que fala, né, no que tange a questão de indicadores. Legal. Esqueci alguma coisa, Marcos? Não, eu quero dar um espaço para a gente falar dos cuidados, porque eu acho que é a gente trabalhar um pouco isso, mas eu só queria trazer também que aqui a gente falou dos indicadores por competência, né? Mas eu estava falando lá de projetos. Então, por exemplo, como é que eu faço para indicadores para uma unidade de negócio, né? Bom, o resultado que eu tenho, e aí eu vou estabelecer que resultados eu quero e o caminho esse que vai ser mensurado no final. Mas eu tenho também uma outra forma de apoiar essa mensuração, que nós chamamos de perguntas norteadoras, e que é estabelecida no início. Quais são as perguntas que precisam ser respondidas até o final? E aí, em vez de eu fazer os comportamentos observáveis, eu trago quais são as grandes questões da área de finança, de marketing, de pessoas, enfim, vai depender do projeto que eu tenho. E aí eu tenho também quais são os entregáveis, porque às vezes fica subjetivo, ou seja, o que você vai receber ao final, além de responder as perguntas, quais são os entregáveis que você vai responder.